Bom dia, minha gente! Estamos iniciando mais um programa Perfil aqui no canal 20 da Super ITV. Meu nome é Júlio César. Para você que ainda não me conhece, para você que ainda não tem acompanhado o programa, tá? Eu apresento o maior e melhor catálogo de profissionais e que também dissemina marcas e também acredita no marketing digital. É isso mesmo, muito mais do que isso. A gente, além de acreditar, além de apresentar as empresas de Valadares para toda a região, né, de Governador Valadares e do Leste Mineiro, a gente também tem o costume de trazer aqui para o nosso programa as videoaulas. Isso mesmo. As aulas de marketing para você que hoje tem um profissional na sua empresa que já trabalha com a sua divulgação, com a criação do seu material gráfico e também com as pessoas que você necessita que trabalhem, para você poder conhecer realmente o que é o marketing digital, conhecer como vender a sua marca, conhecer como apresentar a sua empresa, as suas ideias e o seu negócio para os seus clientes, tá? Gente, o programa Perfil, ele é um programa que ele tem sido um presente para Valadares, porque ele mostra uma realidade, isso mesmo. Ele mostra a realidade das mídias digitais. Né? Hoje em dia toda empresa está na internet, não existe ninguém que está fora da internet, não existe ninguém que está fora das redes sociais. E nós também temos um trabalho para você que não tem ninguém que mexe com isso para você, você que não tem ninguém que trabalha, né, com o seu marketing, com planejamento estratégico na internet. Se você não tem ninguém, nós temos um trabalho hoje que que acredita nos resultados. A gente tende a trazer resultado para as empresas. Rodrigo, passa aí o TP para eles poderem conhecer um pouquinho desse trabalho. Gente, é isso mesmo. É um trabalho novo em Valadares, tá? É um trabalho de comunicação integrada. O que isso consiste, Júlio César? O que é comunicação integrada? Gente, a comunicação integrada, ela consiste no planejamento do marketing digital, na criação do seu material para a internet, também para as impressões, tá? Nas estratégias publicitárias para você se comunicar com o seu público, para você mostrar para eles quem é a sua empresa, também assessoria de imprensa e por aí vai. Toda a comunicação com tudo que você precisa para ter resultado e crescer. Isso mesmo, nos tempos de crise hoje que o nosso país enfrenta, o crescimento é a maior arma que você tem pela internet. É ali mesmo que você vai conseguir vender o seu produto, apresentar o seu negócio e ter excelentes resultados. Quer um trabalho assim? Entre em contato conosco. O telefone está passando aí embaixo, que é o 339-9121-1873, ou pelo Facebook também, que é o Publicidade JC, ou então você pode nos acompanhar pelo e-mail, nos mandar um e-mail, nos acompanhar pelo Instagram. O e-mail é comunicareempreender@gmail.com e o Instagram é o Comunicando Empreendendo. Lá você vai acompanhar todo o nosso projeto, você vai saber o que é realmente ter resultado na sua empresa. Voltando aqui para nossas videoaulas, hoje nós vamos falar sobre o perfil do profissional de marketing digital. Tá? E eu peço a você que preste bastante atenção, que acompanhe o programa, esteja conosco. Preste bastante atenção porque vai trazer muito resultado para você. Curte aí. Olá, bom dia. Aqui é Gessé Rodrigues, da Escola do Marketing Digital. Gostaria de agradecer a presença e a audiência de todos vocês. Gostaria de agradecer também a Cláudia Palma, nossa convidada de hoje, que vai conversar com a gente um pouquinho sobre o perfil do profissional de mídias sociais. Tem muita gente interessada, é um assunto de interesse de muitas pessoas e ficamos felizes como Escola do Marketing Digital de poder levar esse conhecimento a todo o Brasil através desse hangout gratuito. E mais uma vez, obrigado, Cláudia Palma, por aceitar o nosso convite. Hoje, a Escola do Marketing Digital tem mais de 11.600 alunos via EAD, né, que consomem e acessam todos os nossos cursos online via o site da escola. E a Cláudia Palma é uma das nossas professoras especialistas aí em mídias sociais, ela que está falando de Porto Alegre, certo, Cláudia? Está de Porto Alegre? Sim, de Porto Alegre. Que bacana. Cláudia, deixa eu começar aqui te perguntando, primeiro, querendo saber um pouquinho aí sobre a tua história, saber um pouquinho como é que você começou a trabalhar com mídias sociais, como é que você aprendeu a gostar disso, o que você faz? Conta um pouquinho de você para nós aí, para quem está te assistindo, por favor. Então, eu
Na verdade, eu nunca decidi, assim, vou trabalhar com redes sociais ou com mídias sociais. Eu me graduei em relações públicas, então eu estudava comunicação e tive a oportunidade de trabalhar em empresas muito bacanas. Tanto no Grupo Bandeirantes, numa rádio, para quem é de Porto Alegre conhece a Rádio Ipanema, depois disso numa revista. Em ambos os casos, numa revista de conteúdo jovem e tudo mais, uma revista impressa. Em ambos os casos, eu tive a oportunidade lá em 2004, mais ou menos, ali naquela época, em começar a usar a comunicação digital em si. Site. Desculpa, pessoal, tive um pouquinho gripada no final de semana, então. Sem Não... problema, fica à vontade. A gente teve um tempo bem complicado aqui no Rio Grande do Sul. Quem é de Porto Alegre sabe, o final de semana foi bem complicado. Enfim, então, daí nessas oportunidades de trabalho, eu comecei a ficar atenta às redes sociais como apoio às ações de comunicação que a gente acabava desenvolvendo com clientes. Ali, por volta de 2005, 2006, todos os veículos de comunicação viveram o boom do no media. Algumas pessoas devem lembrar. Todos os veículos de comunicação, uma rádio, TV, uma revista, começaram a desenvolver produtos que a gente começou a chamar na comunicação de no media, paralelo. Digamos, uma rádio começou a fazer uma blitz promocional para um cliente, um evento, porque eram formas de conseguir manter a mídia através da no media, de ações que os veículos pudessem participar. E aí eu comecei a ver que essas ações no media poderiam ser online. Né? A gente poderia fazer um blog para o cliente, usar o Orkut, usar o MSN, a gente não estava nem falando de Twitter, nem de Facebook. Então eu comecei a ver como eu trabalhava com comunicação, que as redes sociais faziam parte disso. E aí comecei a desenvolver. E aí em 2009 eu abri a Browse, a agência de conteúdo, eu tinha uma outra sócia, que hoje não está mais, mas a gente começou a fazer conteúdo, acima de tudo, não importasse aonde fosse esse conteúdo veiculado. Então, o conteúdo para ser a conexão, o link entre uma marca e um público, né? E conteúdo está diretamente ligado a mídias sociais, certo? Sim, eu acho que o conteúdo ele é a palavra-chave, porque as redes sociais vivem através do diálogo, né, através da conversa, bidirecional, né, de ambos os lados, e o conteúdo é o cimento que eu acho que une isso, né, que conecta, conteúdo que conecta. A gente falava muito isso quando eu trabalhava numa revista, que o conteúdo era o que conectava, né. Muito bom, faz todo sentido. E nos diz um pouquinho para quem talvez não está tão familiarizado com o dia a dia de um profissional de mídias sociais, né? O que ele faz efetivamente, em que áreas ele trabalha, considerando que mídias sociais é um assunto tão amplo e com tantas oportunidades? Tá, então assim, na verdade, acho que antes de pensar o que ele faz, é só importante, não é que me incomode, mas a gente pensar em redes sociais e mídias sociais, né? Eu não sei, o pessoal leu o meu currículo, mas eu tenho, além do trabalho no mercado, eu tenho a carreira acadêmica, trabalho com pesquisa, então às vezes tem alguns termos, algumas coisinhas mais chatinhas que me incomodam. Então, as mídias sociais e as redes sociais são dois conceitos, e dentro do trabalho de mídias sociais, as mídias estão dentro de redes, né, no funcionamento de redes, dentro da nossa sociedade, nessa era da informação, digamos assim, que não vem ao caso. Mas nesse trabalho, eu acho que o profissional que entende as redes sociais como efetivamente espaços de redes entre atores e, enfim, eu não falo muito em usuários, que dentro da cybercultura a gente evita esse termo, a gente fala em interagentes, fala alguns outros termos, mas aqui a gente pode falar em usuários, o pessoal vai entender mais. Mas seria o trabalho de entender o funcionamento dessas redes, mas muito mais do que a parte de gadget em si, do que o uso, porque isso meu irmão de 8 anos hoje sabe usar o Facebook, né, não nesse aspecto de interface, mas do uso que as pessoas fazem, entender que as redes sociais são utilizadas por seres humanos, por pessoas, não existe um mundo real e virtual separado, a gente vive um mundo só, e
conseguir entender e fazer esse elo entre uma marca, entre uma organização, entre uma empresa e o seu público, seus diversos públicos, né? Não só o seu consumidor, mas a sociedade, enfim. E aí conseguir entender o que a marca precisa, qual é a necessidade dessa marca e o que vai ser, qual é a utilização, qual é a estratégia, qual é a necessidade que essa marca tem no uso das redes sociais, não basta estar lá apenas, né? Então, uma marca ela pode ter uma necessidade totalmente institucional, a gente pode trabalhar uma ONG, a gente pode trabalhar a imagem de uma empresa, não necessariamente venda, a gente pode ir trabalhando com e-commerce, que sim, que talvez esteja buscando uma venda direta, então acho que a gente precisa entender o que a marca precisa para saber de que forma a gente vai conseguir fazer com que ela crie a sua própria rede dentro das redes, porque as redes são feitas de redes, né? Não existe uma rede só. E você, na tua experiência, você acredita que um profissional de mídias sociais consegue fazer esse trabalho sozinho para uma empresa, considerando essas diferentes demandas, né? Demandas de marketing, demandas institucionais, ele consegue fazer sozinho, ele obrigatoriamente precisa trabalhar em equipe? Como é que você avalia essa estrutura mínima para que a empresa possa, em cima de um profissional ou de vários profissionais, atingir seus objetivos dentro das mídias sociais? Olha, eu trabalhei antes de ter uma sócia, mais de um ano de forma freelancer. Então, quando eu abri a Browse, o trabalho ele era todo voltado, era apenas eu, a empresa, né? Meu CNPJ era eu, a gente tem uma estrutura um pouco maior, mas naquele momento eu fiquei mais de um ano trabalhando sozinha. Só que eu digo sozinha no meu CNPJ, mas eu tinha uma rede em volta. Então, eu trabalhava em parceria com agências de publicidade, por exemplo. Eu tinha uma rede de fornecedores, alguns jornalistas, alguns fotógrafos, porque a gente fala em produção de conteúdo, texto, imagem, e eu acabava gerenciando isso. Então, se a gente tem o pressuposto de ser um social media e trabalhar com gerenciamento, a gente pode organizar uma equipe e trabalhar de forma que eu chamo de colaborativa, que eu acho que é uma tendência no mercado hoje de qualquer profissional, da área de design, de produção de conteúdo, social media e tudo mais. E eu também sempre fiz parte de uma rede muito grande que eram dos blogueiros, né? Porque todo social media tem que ter uma rede muito grande de contatos de blogs e pessoas que produzem esse conteúdo numa outra esfera que não o usuário final. Então eu sempre tive essa rede muito grande. Então eu considero que sim, eu trabalhava sozinha nesse primeiro momento, mas dentro de uma equipe de uma rede de colaboração, né? Que é o que a gente vive hoje em vários aspectos. Só que depois disso eu acabei me associando com uma sócia, depois ela saiu, hoje eu tenho alguns profissionais. Eu acho que uma estrutura mínima que a gente precisa ter, a gente precisa saber criar a parte de layout, texto e imagem. Então são 3 pilares que o social media precisa trabalhar. Ele precisa produzir o conteúdo. E o que significa produzir um conteúdo para conectar uma marca com o seu usuário? Produzir texto, produzir imagem, não adianta se é uma loja, se é um prestador de serviço, a gente precisa produzir imagem lá, vídeo e foto, né? Então a gente precisa ter esse domínio. Se a gente não tem, a gente precisa ter um fotógrafo, a gente precisa produzir conteúdo genuíno, que eu resumo na parte de imagem. E a parte de layout, a gente precisa estar sempre trabalhando, desde o trabalho de cards para o Facebook, edição de fotos, produzir material, conteúdo, texto, mas de forma layoutada que fique mais interessante. Então a gente vive esses 3 pilares, a gente precisa saber o que dizer e como apresentar. Se o profissional engloba essas 3 características, sabe fotografar, sabe layoutar e sabe escrever, até poderia estar trabalhando, prestando um serviço sozinho dentro de uma outra rede, como eu disse antes. Se não, acho que essa associação desses 3 tipos de profissionais de demanda pode atender bem um cliente. O que eu acho legal para o profissional, e é uma realidade que a gente vive muito hoje, não existia há 5, 10 anos atrás. Começou a existir há 5 anos atrás. Hoje, um profissional, né, freelancer, digamos assim, pode atender uma grande organização. Eu e a minha sócia, quando a gente era uma estrutura muito pequena, a gente atendeu marcas como a Coca-Cola, como a Ruffles, diversas, a própria Pepsi, a gente trabalhou. Então, a gente não tem mais essa lógica dos anos 80, onde uma grande agência de publicidade tinha que trabalhar para um grande cliente. Uma agência pequena trabalhava para um cliente pequeno.
Gente, é isso mesmo. A Escola do Marketing Digital, ela traz resultados, ela acredita também no marketing no Brasil. Essa novidade que a gente está trazendo, que tem realmente surtido muito efeito para as empresas, e se você aplicar na sua, é um investimento que você não vai se arrepender. Tá? Nós vamos voltar agora para um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente está de volta com mais programa Perfil. Até mais. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Perfil, falando de mais marketing digital, falando de mais empreendedorismo, acreditando realmente nesse projeto, acreditando também na comunicação integrada, gente. É isso mesmo. O programa Perfil, ele acredita na publicidade. Ele sabe que ela é a resposta e a chave para as empresas nesse tempo de crise, tá? Eu quero aproveitar esse momento para poder mandar um abraço para o Cristiano da Escola Técnica EBP, para a Poliana Ferraz, que é designer e empreendedora profissional também de marketing aqui em Valadares, tem realizado um trabalho excelente. Quero mandar um abraço aí para todas as pessoas aí que estão acompanhando a gente, que faz parte do curso de comunicação social aí, de jornalismo aí na Univale. Gente, um beijo grande, um grande abraço. E voltando para mais videoaula, falando de mais marketing aqui no programa Perfil, não sai daí, presta bastante atenção. A gente tem grandes birôs de 5, 4 pessoas super criativos, trabalhando com consultoria para grandes multinacionais e grandes empresas, assim. Então, eu considero um trabalho bacana, porque a gente consegue ser muito especialista no que a gente faz. Eu não vou ter 30 clientes, eu prefiro ter 5 clientes e a Claudinha continuar trabalhando em todas as esferas, junto com a minha equipe, que eu tenho um pouco maior hoje, mas nesse nível. Então, a ordem das coisas mudou um pouco, né? Ou eu posso ser um cliente pequeno e querer contratar uma agência muito grande. Sim, é muito legal você compartilhar isso e considerando aí que a Browse já é uma empresa, uma agência consolidada com clientes tão importantes, gostaria de perguntar o seguinte agora, num processo de seleção de uma agência ou de um profissional de mídias sociais, o que as empresas estão buscando dentro desse candidato a profissional de mídias sociais para trabalhar com a sua empresa, seja na qualidade de fornecedor ou de funcionário? Como é que você vê isso? Como é que você acha que a empresa está avaliando esses candidatos? Até antes de falar do perfil do candidato, até vou falar do perfil da demanda. Eu via que há uns 2 anos atrás, estava acontecendo uma demanda muito grande de terceirizar isso, e do ano passado para cá, as empresas começaram a ver a importância de ter um profissional de social media dentro da empresa, mesmo que ela tenha uma agência que produz esse conteúdo. Então é legal para quem quer trabalhar com isso e para quem já trabalha, ficar atento que a gente não precisa ser só o fornecedor, mas se a gente quiser estar dentro do cliente, dentro da empresa, está havendo uma busca maior desse profissional até para conduzir o trabalho com um futuro fornecedor. Então, a gente tem essa preocupação. Hoje, as empresas acabam optando, às vezes, por um estagiário, que eu acho muito bom, porque o pessoal é jovem, entende, e trabalha junto ali com a comunicação da empresa. Eu acho que esse profissional, eu recentemente contratei, acabo sempre estando procurando e acabo contratando muita gente, tanto freelancer quanto para trabalhar fixo. Eu acho que é um profissional que tem múltiplas características. Então, como eu disse antes, a gente sabe que a gente precisa produzir texto, que a gente precisa ter domínio de produção de imagem, de vídeo, foto, e precisa lealtar. Então, no mínimo, ter conhecimento dessas 3 esferas. Claro, eu não vou achar, às vezes, um profissional competente em tudo, mas que ele tenha esse domínio, principalmente do texto, o domínio de referências. Eu trabalho com moda, com Walmart, que é rede de supermercados, e com pet shop. Então são os 3 universos completamente distintos. Então eu preciso de profissionais que estejam atentos ao mercado, ao mundo, saibam tudo o que está acontecendo, leiam muito, sejam curiosos por essência. Então acho que a pessoa que é curiosa, ela acaba se dando bem em social media porque já está sempre descobrindo coisas novas, tanto na parte de interface quanto de ferramentas de uso das próprias redes, aplicativos e tudo mais. Então, quando a pessoa é curiosa, ela acaba se dando bem trabalhando com isso, porque tem sempre muita coisa nova, né? Então, acho que a palavra é essa. É legal falar sobre isso, porque nós sabemos que a gente está vivendo um momento de transição agora, né? O profissional de mídias sociais, ele tem recebido um grande destaque nos últimos anos, consequentemente,
os cursos de graduação, eles não estão, né, em grande parte, conseguindo formar profissionais novos para trabalhar com um assunto tão novo quanto mídias sociais. Então, hoje, a pessoa que já é profissional de mídias sociais ou quer trabalhar com isso, como é que ela se qualifica, como é que ela se desenvolve para que ela seja um profissional competitivo e atraente para o mercado? Pois é, assim, a gente viu a mudança aí de alguns currículos, numa tentativa disso, mas como eu tinha comentado antes, estou presente na área acadêmica, faço mestrado, tenho interesse na parte teórica, digamos assim. Acima de tudo, quando a gente fala em redes sociais, a gente pode pensar que a gente está trabalhando com comunicação. Então, o que funcionava na hora de pensar que a gente vai fazer uma revista, uma newsletter, um impresso, um informativo, vai funcionar na mesma lógica para as redes sociais. A gente não pode pensar as redes sociais como informativas. A gente precisa plantar e criar comunicação. E comunicação é muito mais do que informar. Então, eu apenas criar um card, escrever, estou com 50% de liquidação, é a mesma coisa que eu colocar um outdoor e não fazer mais nada por isso. Então, a comunicação de uma empresa, ela é muito maior, muito mais abrangente que redes sociais. Então, o Facebook não é o objeto que a gente tem que analisar. A gente precisa entender a comunicação dentro das possibilidades que as tecnologias nos permitem. Então, a gente pode pensar, se eu quero trabalhar não novas, mas com tecnologias, pensar dentro da cybercultura e tudo mais, eu posso fazer uma graduação em jornalismo, porque eu vou estar trabalhando com comunicação. Eu acho que os cursos estão tentando cada vez mais aproximar as novas perspectivas, só que a gente precisa ter um cuidado com essas perspectivas, porque não é o Facebook que vai ser o salvador ou que vai ser o resultado do sucesso de uma empresa, mas como essa empresa usa o Facebook, e não simplesmente usar o Facebook. Então, assim, uma faculdade de comunicação vai ser sempre importante, porque a gente vai ter o domínio disso. Eu falei em 3 instâncias: produzir conteúdo, imagem e layout, design, diagramação. E isso eu aprendi na URGS, né? Eu estudei na nossa federal aqui, na Faculdade de Comunicação, eu aprendi. Então, eu acho que a gente ainda tem os cursos de comunicação como a grande base, porque eu venho dessa linha, mas, paralelo a isso, a gente tem grandes cursos aqui no Sul. A gente tem a Unicinos, que tem um curso especialmente dedicado à comunicação digital. A gente tem cursos como a própria Escola do Marketing, que trabalham assuntos e temas específicos. Então, eu acho que o profissional, por essência, ser curioso, a graduação que ele venha a escolher, ele precisa se complementar, como em qualquer área. Então, se ele acabar fazendo publicidade, evidentemente, ele vai ter uma aproximação maior com o design e menos com o texto. Se ele fizer uma faculdade de jornalismo, ele vai ter uma aproximação maior na produção do texto. Como o profissional ele é multi e complementar, eu acho que ele pode estar fazendo uma graduação, entre aspas, tradicional e se desenvolvendo em alguns outros cursos paralelos e atento a muita coisa. Tem muito curso bacana acontecendo no Brasil, muito workshop acontecendo, e é o que eu vejo as universidades fazendo. Eu estou dentro da PUC hoje, e eu vejo a PUC tendo um currículo bem bacana, até bem interessante. Os alunos trazem esses temas para dentro da sala de aula, e constantemente palestras, workshops sobre o assunto. Eu acho que todos os profissionais de comunicação estão voltados a isso, por mais que os cursos tradicionais tenham um currículo mais tradicional, evidentemente. Eu acho que ainda é importante a gente manter essa base, esse entendimento, às vezes até essa calma enquanto a isso. A gente continua sendo um jornalista, a gente continua sendo um relações públicas ou um publicitário. A gente continua trabalhando com comunicação. A lógica, os pressupostos ainda continuam os mesmos. A gente precisa pensar no que informar, pensar no meio e pensar no público final. Essa lógica que vem da comunicação, ela serve e muito para as redes sociais. Então eu fico muito segura com o que eu aprendi e com o que eu estudo dentro da comunicação para aplicar nas redes sociais, porque elas já fazem parte do dia a dia, né? E o estudo, o olhar para a cybercultura, não como o gadget em si, mas a cybercultura é a forma como a nossa sociedade vive em rede hoje, a forma como tudo isso permeia a nossa realidade, como uma criança já nasce com o celular na mão e tudo mais. Então, acho que o caminho é por aí, continuar pensando em comunicação, mas está sempre se especializando. Se você pudesse
apresentar 3, 4 passos de como alguém pode se tornar um profissional de mídia social. Você indicaria um livro, indicaria um curso, um evento, alguém que está começando hoje, o que ela deveria fazer para poder ingressar nesse mercado e se profissionalizar efetivamente e não ser apenas um usuário de Facebook que acha que é um profissional de mídias sociais, que infelizmente acontece com muita frequência, né? Não é entendimento só da ferramenta, é entendimento de comunicação, de persona, para poder trabalhar efetivamente em cima de uma marca e representando uma marca para o grande público. Como é que você indicaria para alguém que está começando hoje? A primeira coisa que eu indicaria, alguém que, né, decidiu, olha, eu quero trabalhar com isso, eu não sei bem como o mercado funciona, mas eu decidi, é foco. Então a gente precisa ter um foco, porque usar o Facebook não é sinônimo de ser social media, né, de ser um profissional de comunicação digital. Então acho que a primeira questão seria um foco. O que exatamente eu quero trabalhar? Eu quero fazer conteúdo para o blog, eu quero fazer conteúdo para o Facebook. Hoje já são duas esferas bem diferentes. Daqui a pouco eu posso ser só um especialista em produzir conteúdo para blog, que é o que muito jornalista acaba fazendo. Eu gosto muito de fazer layout. Eu gosto muito. Em segundo lugar, eu me associaria com pessoas que já trabalham com isso. Então, esse trabalho em rede, eu, mesmo a Browse em Porto Alegre, tem um trabalho com outras empresas também de comunicação digital em parceria, todo mundo cresce junto. Então, eu acho que se associar a empresas que já trabalham com isso seria o ideal. Ficar atento muito à ética do mercado, a entender que nem tudo a gente pode prometer, fazer no Facebook. Enfim, o passo a passo acho que seria isso, ter uma experiência com alguém que já trabalha com isso, né, seja via estágio em agência, ou quem já tá mais adiantado, já passou dessa fase de fazer estágio, mas fazer um trabalho de freelancer, entender bem como o mercado funciona. Em termos de estudo, de especialização, acho que tem bons cursos de pós-graduação para quem já é graduado e especializados em comunicação digital, jornalismo digital, acho que tem vários, a SPM, a PUC, em todo o Brasil já oferecem bons cursos de 1 ano e meio, 2, e o foco no que se propõe a fazer. O social media trabalha com comunicação. Então, eu acho que pensar o que eu quero dizer e para quem eu quero dizer. E pensar junto, pensar estrategicamente, não é apenas fazer por fazer. Eu acho que essa é a grande questão, assim. Então, esse profissional, eu acho que o passo a passo é esse. Eu acho que é fazer bons trabalhos e ter experiência com pessoas que já estão trabalhando, porque tem muita demanda. Então, se hoje alguém se dispor a ser um freelancer para trabalhar para agências como a Browse, como o nosso colega, o Rafael Terra, da Fabulosa Ideia, que tem uma agência super legal em Porto Alegre também. Em São Paulo, a gente tem agências super bacanas. Gente, muito bacana, né? A Escola do Marketing Digital tem realmente feito um trabalho grandioso no Brasil e tem trazido grandes resultados para as empresas. Quer um trabalho assim? Entre em contato conosco. Nós temos a resposta de como realmente fazer a sua empresa crescer nesses tempos de crise, tá? O projeto Comunicar e Empreender é um projeto de comunicação integrada que envolve tudo que a sua empresa realmente precisa. Nós vamos voltar agora para um breve intervalo comercial. Daqui a pouco a gente está de volta com mais programa Perfil. Até mais. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Perfil, falando de mais marketing digital, mais empreendedorismo, tá? Para vocês que estão acompanhando a gente, nós estamos falando hoje do perfil do profissional de marketing digital. Quem lecionou essa matéria foi os profissionais da Escola do Marketing Digital, que tem feito um trabalho grandioso aqui no Brasil. E tem realmente surtido muito efeito para as empresas, viu, gente? As empresas que têm se dedicado e que têm investido realmente na comunicação integrada, que têm tido um profissional para poder fazer um trabalho totalmente personalizado para elas, elas têm investido dinheiro, têm investido nesse tipo de trabalho, nesse tipo de projeto e têm tido resultado, gente. É essa a resposta e a chave para todo negócio no Brasil nesses tempos de crise, porque todo negócio precisa continuar subsistindo. E a gente está aqui, os profissionais da comunicação, para isso, para fazer a sua empresa crescer e ter sucesso. Tá? Eu costumo falar que planejamento e conteúdo é tudo que todo negócio precisa e a gente tem isso para poder te oferecer.
Júlio, eu quero conhecer o projeto Comunicar e Empreender, eu quero saber como que eu posso aplicar ele na minha empresa. Quer saber como? Entre em contato conosco. O telefone está passando aí embaixo, é o 339-9121-1873 ou pelo e-mail comunicareempreender@gmail.com ou pelo Instagram, @comunicandoempreendendo. Você pode nos encaminhar um e-mail, esse e-mail que está passando aí embaixo, pedindo para que a gente possa enviar o projeto, a gente pode agendar uma reunião, a gente te apresenta tudo isso. Você vai gostar bastante da equipe que tem para trabalhar em prol do crescimento da sua empresa, tá bom? Vamos voltar agora com mais marketing digital, com a Escola do Marketing Digital, aqui no programa Perfil. Curte aí. Colocar no mercado como freelancer, com certeza vai ter espaço, né, para depois poder evoluir, continuar dentro de uma agência, continuar como freelancer ou não. Eu acho que freelancer ele pode ser, não é temporário, a gente vê muita palavra freelancer como sendo, eu vou fazer isso por 1 ano, 2. Não, acho que o profissional, se ele tiver a escolha de ser, eu vou ser independente, não vou ter uma empresa, mas não vou ter 50 funcionários, eu acho incrível, é a tendência do mercado absorver esse tipo de mão de obra, porque ela é muito qualificada. Então, eu acabo contratando aquele profissional especificamente para atividades que eu sei que eu posso contar com ele e a hora de trabalho acaba sendo muito maior, né? A remuneração de quem trabalha dessa forma é muito maior. Muito bacana. E aproveitando que a gente está falando sobre isso, assim, existe já uma política, você percebe já um padrão de remuneração do profissional de mídias sociais, ou você vê grandes disparidades entre uma empresa e outra? Porque, sim, você falou que existe uma grande demanda, e eu acho que isso é explícito, né, todo mundo está vendo isso, mas na hora de falar em valores, na hora de falar em remuneração, você acha que as empresas elas estão tendo um padrão, elas estão, de fato, valorizando esse profissional? Eu acho que, como todas as áreas do mercado, a gente tem absurdos acontecendo, né? Empresas cobrando menos de um salário mínimo como FII mensal para administrar todas as redes sociais de um cliente. Eu não entendo como isso pode ser possível, mas eu vejo empresas subsidiando o trabalho para conseguir espaço no mercado, o que é errado em qualquer área, né? Mas eu vejo os meus clientes, mesmo vocês podem falar, é a Walmart, é uma multinacional, uma empresa menor, mas eu vejo eles valorizando muito o trabalho depois que ele começa. No início, podem achar caro, mas quando a gente começa a ver os resultados e consegue monitorar, mensurar, trabalhar com muito relatório, ficar focado no que era o objetivo do cliente e tudo mais, eles começam a valorizar. Mas eu acho que tem muita disparidade ainda no mercado, devido a profissionais que oferecem um serviço completo, oferecem todo o trabalho de uma agência que, na verdade, não entregam, né? Então, e o próprio cliente, ele tá confuso nisso, porque ele não sabe para que lado, ele não sabe, ele nunca teve essa medida, essa quantidade para calcular essa medida, né? Ele sabe quanto custa o layout de um anúncio para uma revista, ele sabe quanto custa a agente de publicidade dele, o que entrega mensalmente, né? E isso está se organizando no mercado. Eu acho que é importante que a gente continue trabalhando. Em São Paulo, tem grandes grupos trabalhando nessa organização, custo de hora, mensuração. A gente já tem alguns dados bacanas, assim, as associações de publicitários, enfim, já tem uma certa... A gente já está vivendo um momento de tentar organizar isso, assim. Eu tenho o custo de hora da minha agência, que é calculado com base nos meus custos fixos. Eu tenho limite de clientes, porque eu não, como eu expliquei antes, eu não vou aumentar a equipe para atender mais clientes. A gente trabalha no formato de birô, então eu tenho 10 vagas e eu não posso atender mais que 10 clientes. Então eu já tenho esse valor hora calculado. E os clientes vão se adaptando. Eu acho que tem uma disparidade grande, sim, mas vai se regulamentar, assim, conforme o tempo for passando, a gente vai acabar regulamentando. Muito bacana. E eu gostaria de fazer uma última pergunta. O papo está muito bom, mas dentro da nossa programação, nós prevemos aí 30 minutos de conversa, que é um assunto muito bacana, realmente muito interessante, mas também temos uma agenda relativamente limitada e a gente, mais uma vez, já antecipa os agradecimentos para a Cláudia Palma, que conseguiu achar um tempinho para a gente poder conversar. O que eu gostaria de perguntar agora, Cláudia? Quais são as tendências?
né? O que você, se você fosse falar de futuro em termos de oportunidades para esse profissional de mídias sociais, o que ele pode esperar para os próximos anos em termos de oportunidades? Eu nem digo para o profissional, mas eu digo o mercado, né? O uso das redes sociais como prática de comunicação. Eu não falo em ferramenta, isso a gente vai falar no curso semana que vem, que a gente vai ter aqui presencial em Porto Alegre. Eu não falo em ferramenta, né? Ferramenta é um martelo, ferramenta é algo estático e que ele vai ter um uso para sempre. O martelo vai ser sempre um martelo. O Facebook ele não é uma ferramenta, ele é uma prática. Um botão dentro do Facebook pode ser uma ferramenta, né? Uma possibilidade dentro do Facebook, a possibilidade de subir uma foto é uma ferramenta, é um meio ali. Mas o uso das redes sociais são práticas, que englobam vários aspectos. Eu acho que dentro das práticas das redes sociais, na comunicação, que é onde o social media se insere, a gente tem uma tendência grande, e é o foco da minha pesquisa, na minha dissertação, que é entender melhor como se dá essa interação e esse relacionamento entre uma marca e um usuário. Usuário, falando de forma usual, né? Esse usuário, porque eu acho que houve uma grande afobação, uma grande ingenuidade de nós social media em utilizar, em ver a possibilidade de alcançar tanta gente através de uma fanpage, mas agora a grande tendência é parar e entender. Isso que está sendo produzido está gerando uma interação, está gerando uma resposta, está gerando uma conversa. Quantos e quantas fanpages a gente vê com 100 mil fãs que tem 2 likes num post? Então, esse tipo de questionamento é o novo momento. Eu acho que o profissional que souber questionar e entender o uso e a prática dessas redes, que é muito mais profundo e não é apenas postar uma foto ou um texto e ficar esperando que os usuários curtam, ou vão ter um grande destaque no mercado. A gente sabe que ter 100 mil fãs não quer dizer nada, acho que todo mundo já tem essa consciência, e da mesma forma ter 30 mil likes num post não quer dizer nada. Então tá, a gente teve 30 mil likes num post, o que aconteceu com todo essa cadeia, com o cliente, com o ponto de venda, com o site, com o e-commerce? Então a gente precisa entender se o que a gente está fazendo como profissional lá nas redes sociais está adequado e está tendo interferência, está cumprindo o papel que deveria ter na venda, na construção de marca, no todo esse universo do cliente. Então esse profissional que souber trabalhar mais a fundo, monitorar, mensurar, se questionar, eu acho que vai ter um grande espaço. Não quer dizer que saber subir uma foto, postar todos os dias num canal, criar um texto, seja social media e dê retorno para o cliente. Então, esse grande momento que a gente vive, essa grande ruptura de desapego ao número de likes, de desapego ao número de fãs, porque isso a gente compra. O Facebook já disponibilizou há 2 anos as ferramentas de mídia para ativação de conteúdo. Então, acho que é esse novo momento assim, que o profissional vive e vai ter grande destaque no mercado. Se não, como eu comentei no início, meu irmão de 8 anos também seria social media, né? Muito bom, muito bom. Cláudia, mais uma vez, assim, muitíssimo obrigado pela tua contribuição. Achei um papo muito legal. Tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo estão gostando bastante. Gostaria só de perguntar se você quer deixar algum contato para quem quiser falar contigo depois. Como é que pode entrar em contato contigo para conversar mais sobre o assunto e, de repente, até contratar o seu serviço? Então tá. Bom, nas redes sociais, Facebook, LinkedIn, Instagram é Claudinha Palma. Então, se alguém quiser conversar melhor, e meu e-mail é claudia@agenciabrowser.com.br. Também no meu site tem alguns cases, algumas coisas que já desenvolvi. E quem é de Porto Alegre vai ter o curso, né? Vou fazer propaganda porque vai ser bacana. Ele já provavelmente tem uma segunda edição, porque a primeira turma que começa segunda-feira, o GCM falou que já está esgotadas, vagas esgotadas, é verdade. A turma é pequena, então o que vai permitir, não é uma turma com 100, 200 alunos, para quem está com dúvida, é uma turma pequena, então a gente vai poder interagir muito, conversar muito, vai ter muita qualidade o curso,
não quantidade, e já vai, provavelmente abre uma segunda turma. Quem for de outra cidade queira muito ter o curso, pede para o GCE, que a gente tenta viabilizar o curso da escola em outras cidades, que é o interesse de todo mundo. E quem quiser mandar e-mail é esse, claudia@agenciabrause.com.br. Muito bacana, Cláudia, muito bacana. De verdade, a próxima turma aí do curso de Essencial em Redes Sociais com a Cláudia Palma começa segunda-feira em Porto Alegre. Essa turma já está com as vagas esgotadas. Novas turmas estarão sendo divulgadas em breve, então quem quiser saber mais, sugiro um cadastro gratuito no site da Escola do Marketing Digital para se manter informado. Sobre a transmissão de hoje, esse Hangout, ele está sendo gravado, então ele vai estar disponível no canal do YouTube da Escola do Marketing Digital ainda hoje, para que vocês possam assistir novamente, compartilhar esse conteúdo com os seus amigos. Pessoal, muito obrigado, Cláudia Palma, muito obrigado. Um grande abraço e sucesso para todos vocês em mídias sociais e no mercado digital. Obrigado, até mais. E o programa Perfil vai chegando ao fim. Eu quero aproveitar esse finalzinho do programa para agradecer a você. Você que esteve conosco, você que participou do programa, você que tem acompanhado o nosso programa todos os dias e que tem realmente aprendido e crescido bastante para o seu negócio, para a sua empresa, aqui no programa Perfil. Nós temos a reprise, gente, às 22h15. E também pode acompanhar pelo site, que é o www.superitv.com. Lá você vai acompanhar toda a grade de programações aqui da Super ITV. E você pode ter certeza que o programa Perfil, ele acredita realmente na comunicação como resposta e chave para o sucesso de todo o negócio. Mais uma vez eu volto a frisar, que é um projeto assim, é um projeto muito bacana, personalizado e único para a sua empresa. Entre em contato conosco. 33-991-21-1873. Projeto Comunicar e Empreender, né, que faz parte de toda a nossa equipe, que é o Júlio César Publicidade e Marketing. A gente está aqui porque a gente acredita no resultado através da comunicação. Gente, muito obrigado, um beijo grande e até amanhã.